Fala, meus amigos, um grande abraço a todos. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal do Sevin Sport. Vamos lá para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para o Cartola FC, vamos lá para nossas estratégias, nossa minissérie do Sevin, nossa estratégia 10/20, que a galera tá gostando bastante. Então vamos continuar aqui ajudando vocês da melhor forma possível. Beleza, pessoal? O que eu peço a vocês é o seu like, tá? Que ajuda bastante para o crescimento do canal do Sevin. Quanto mais like vocês derem, mais o YouTube recomenda, tá? Então, se vocês compartilharem o máximo possível nossos vídeos, pode usar a rede social de vocês à vontade para indicar, tá? Se você quiser me marcar lá também, a gente brinca lá nos stories lá, mostra lá vocês, sei lá, vocês vendo o vídeo, o que for, que vocês quiserem, a gente faz uma brincadeira, uma dinâmica legal via Instagram, tá? Para ficar legal e mostrar para a galera que realmente o trabalho está funcionando. Tá beleza? Então conto com vocês aí com like e vamos lá para os nossos recadinhos da rodada 33, que é o Rei do Pitaco. Todo mundo já conhece, essa rodada bombou. O primeiro colocado fez 144 pontos, tá? Com aquele vídeo básico lá, deu quase a parte da frente e no meio campo deu praticamente o base. A diferença foi na parte defensiva, que ele conseguiu ir bem, diferenciando uma pecinha. Lembra que eu falo para vocês lá no vídeo do Sevin? Você pode montar uma base assim quase que entre os mais escalados, mas se você diferenciar uma peça, essa peça pode levar você a ganhar uma premiação gigantesca de 10, 15, 20 mil reais aí em uma rodada, numa sala tão pequenininha que é a sala de R$ 1. Então, se você quiser baixar, tá? Até por curiosidade, como eu sempre falo, aqui na descrição desse vídeo é só você clicar, tem um link, Rei do Pitaco. Você clica lá que você vai vir para essa tela, tá? Aí vocês vão vir aqui jogar agora, ó, falei igual Cebolinha. Jogar agora, você vai baixar o aplicativo para vocês terem noção, ó, mais de 1.200.000 usuários, que na verdade não é isso, tem muito mais, tá chegando a 1,5 milhão, mais de quase chegando a 30 milhões em prêmios já, tá? Aqui são a galera da mídia aí que tá sempre falando do Rei do Pitaco, ó, Fred, Falcão, Tirone, Ale Xavier, então é muito fácil, tá? Então não fica de fora, ainda mais agora que o Cartola tá acabando, vai bombar, a premiação vai ficar lá no alto do Rei do Pitaco, tá beleza? Então é só você baixar nesse link que tá na descrição, beleza? Vamos lá para nossas redes sociais, tá? Quem não segue nossas redes sociais, lembrando, o time que nós fazemos aqui é uma base, tá? Uma base dos estudos que a gente faz aqui com a plataforma. Então é importante você seguir aqui o Cartola do Sevin e seguir o Sevin Sport, que esses dois times aqui é onde eu atualizo, tá? A rodada. Eu coloco o top 4 para vocês lá, coloco bastante informação, análise de arbitragem, tá? Então, pessoal, ó, para vocês terem noção, nossas pontuações na rodada passada ficamos entre 90 pontos. Cartola do Sevin, fui querer arriscar no Ricardo Bueno, tirei o Ademir para colocar o Ricardo Bueno, foi exatamente o diferencial para ficar na casa dos 90 pontos também, tá? E o Sevin Sport também fiz uma mudança lá no goleiro de última hora, que acabou dando ruim, tá? Mas fora isso, a gente conseguiu ficar na pontuação bem bacana, tá? E vamos agora para a 33ª rodada, tá? Vamos lá, começar aqui, vamos lá para nossa plataforma. Tá? Isso aqui foi o time do Cartola do Sevin na rodada passada. Patrick, a gente escalou ele, o Denilson que imitou. Até falei com vocês aqui que o Denilson de repente não jogaria, tá? Foi até um erro meu, mas infelizmente, aliás, infelizmente para quem escalou e infelizmente para a gente que não escalou, né? Porque como eu falei, era um jogo que tinha até um potencialzinho de pênalti e tal. Não teve mais, o Edenilson acabou com o jogo. E o Patrick, por incrível que pareça, jogou muito bem também, tá? Fez a linha de ataque, porque o Cadorini, que era o atacante, estava saindo muito da área, então quem estava fazendo essa função era o Patrick. E não fez gol por azar, porque teve muitas oportunidades, tá? E a zaga, como eu falei para vocês, né? Era uma estratégia 10/20, né? Então, era duas zagas e um goleiro diferencial. Os três perderam o SG, mas não fez tanta diferença, porque praticamente todo mundo perdeu o SG. Só o SG que eu falei que tinha muito potencial, que era o SG do Santos, que aconteceu, né, e pontuaram bem. Fora isso, quase todo mundo foi com esse mesmo SG aí e não foi tão bom, tá? Então vamos lá, vamos zerar aqui pra gente não demorar e vamos começar a nossa análise, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá no Cartola. Vamos zerar. Nossos times estão com uma pontuação boa em relação ao segundo turno.
né? Como eu tinha mostrado para vocês, a gente está subindo pra caramba, todas as rodadas subindo bastante, tá? E vamos continuar nessa vibe aí, apesar que essa rodada é rodada para SG, tem muitos times que podem conseguir SG, vai ser difícil acertar qual é o melhor SG em termos de pontuação, tá? Mas vamos lá, vamos deixar aqui parado e vamos aqui começar pelo goleiro, tá bom? Para quem não me conhece, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, falo isso porque eu venho ganhando muitos inscritos em cada vídeo, média de 80 a 100 inscritos por vídeo, tá? Então, primeiramente, meu nome é Vinícius, sou conhecido como Sevin, né? Cartola do Sevin, o Sevin, o pessoal me chama de Sevin, tá? Seja bem-vindo às nossas análises aqui, todas as rodadas até o final do Cartola, a gente vai estar trazendo para vocês todas as informações possíveis do potencial de cada jogador, tá bom? A gente começa sempre pelos goleiros, tá? E a gente mostra aqui, ó, sempre por pontuação esperada, e a gente não considera mando de campo. Tanto faz a média de dentro ou fora de casa. Beleza? Começando pela pontuação esperada, tá? Espera-se, tá? Isso não quer dizer que vai acontecer, eu sempre falo isso, mas volto sempre a repetir justamente por causa dos novos inscritos, tá? Uma média do que foi feito no Walter jogando dentro de casa, tá? Em termos de gol, SG, o cálculo chegado é disso, tá? É disso. Então a pontuação do Walter é a maior da rodada até o momento, tá? Danilo Fernandes contra o Sport também, bem alta, Cavicchioli bem alta, Maílson, Everton e João Paulo ali, todos acima ali dos 7 pontos, tá beleza? Pontuação cedida é o time adversário que mais cede, tá? Então o time que mais cede é o Bragantino, lembrando que Bragantino e o Atlético Paranaense vão poupar os dois times, tá? Os dois vão poupar, justamente já pensando na final da Sul-Americana. Tá até já a provável escalação já do Bragantino, do Atlético Paranaense, os dois totalmente reservas, tá? Então, é uma chance do Grêmio se recuperar aí. Como o Bragantino é um time que finaliza muito, o Breno pode ser um diferencial, mas vem tomando muitos gols, eu não conto muito com o SG, tá? A mesma coisa, Júlio César, né? Como eu falei, tá com reserva. O time do Grêmio chuta bastante, mas faz pouquíssimos gols, pode ir bem. Cavicchioli também aqui, ó, o time do Atlético Goianiense cede bastante justamente por causa do SG. Normalmente, esses times cedem muito SG, tá? Ó, São Paulo agora tomou de 4-0 do Flamengo, cedeu mais um SG, tá? Então, o Everton acaba sendo uma boa. E é isso, vamos lá pelo índice de aprovação para a gente não ficar igual no vídeo passado que a gente demorou um século nos goleiros, tá? Aprovação, vamos lá por índice de aprovação, tá? Matheus Cavicchioli até o momento é o que tem maior índice de aprovação da galera do Guru, tá? Então, realmente vai pegar um time que vem chutando pouco, tá? E o pouco que chuta normalmente gera até algumas finalizações defendidas, tá? Não é uma coisa absurda, mas vem gerando. Então, Matheus Cavicchioli para SG e para poucas defesas, eu acho válido. O Janderson tá voltando, é um cara que já chuta um pouquinho mais. O Zé, né? Aquele outro menino, esqueci o nome dele. Ele não joga. Como é que é o nome dele, gente? Deixa eu lembrar aqui. O André Luiz, ele não joga. Quem vai jogar ele na frente é o Ronald, né? O Janderson e o Zé Roberto. Esse Ronald também é um cara que finaliza bastante. Então o Matheus Cavicchioli tem muita chance de ir bem essa rodada. O Everton, cara, o São Paulo realmente vem cedendo pontuações boas para os goleiros adversários. Ó, 8, 1, 8, 6, 10, tá? Isso aqui considerando os últimos 10, eu só considero os últimos 5, tá? Então, se você for ver a média dos últimos 5, é bem alta, tá? Ainda mais agora que Caleri foi expulso na rodada passada, então deve de Luciano e Rigoni, tá? Então, o Palmeiras vem dando espaço para finalização, né? De repente o Luciano possa aparecer com alguns chutes dali de fora, o próprio Gabriel Sara, que também finaliza bastante, tá? Mas eu acho que o Everton, justamente por esse chute de fora, o Everton pode aparecer muito bem com defesas, tá? Então o Everton tem esse potencial de SG e também tem potencial de defesa. João Paulo contra Chapecoense. Cara, eu vejo o SG do João Paulo, bem claro, tá? Bem claro mesmo. O SG eu já não acho tanto não, tá? SG não, desculpa, as defesas eu não acho tanto não, mas o SG eu acho bem válido do João Paulo, porque realmente o time da Chapecoense cede bastante. E jogando em casa é meio diferente, porque a Chapecoense busca o jogo. Então aqui, ó, tá vendo aqui contra o Flamengo 3 defesas,
4 defesas. Quando joga fora de casa, conseguiu 2, tá? Que foi bem no início do jogo contra o Corinthians, depois não fez mais nada, tá? Então, consegue algumas ali, mas eu prefiro não falar para vocês que vai conseguir, porque eu acho mais do SG do que a própria defesa. Mas é uma ótima opção o João Paulo para essa rodada. Maílson, cara. Maílson, o Bahia não vem finalizando. Por incrível que pareça, há uns tempos atrás vinha finalizando pra caramba, só que deu uma caída muito grande de produção, tá? A escalação do Bahia, até o momento, né, tá com... Pera aí. Deixa eu ver aqui, que é tanto nome que a gente acaba esquecendo. Tá indo com Gilberto, Raí, Nascimento e Ronaldo. O Gilberto é um cara que finaliza bastante, né? Aquele análise de confronto que eu sempre falo para vocês. Se tu pega um time que tem jogadores que chutam bem, o que você tem que ver? Se o outro time cede finalização. E o Sport nos últimos jogos, que era uma das defesas menos vazada, se tornou aí uma das defesas que está ali no meio da tabela. Vem tomando muitos gols porque vem deixando finalizar bastante. Então o Gilberto pode aparecer em termos de finalização e acaba mitando o Mailton, tá? O Mailton, se conseguir sair com esse SG fora de casa, o Mailton pode sair com uma boa pontuação, ó. Precisa de pouquinho para a galera que sabe que essa rodada tá muito complicado em termos de jogador valorizado no ataque, todo mundo ali acima dos 10 pontos para começar a valorizar. Então, de repente, você já pode dar uma mesclada de jogadores mais baratos na parte defensiva como o Maílson. Tá beleza? Aí vem o Walter, como falou, né? Mas eu acredito muito. Para defesa difícil, beleza. Para SG, eu acredito que não, tá? Everson vai pegar o time do Atlético Paranaense fora de casa, mas o Atlético Paranaense todo reserva, como eu falei para vocês. Então aumenta a chance do Atlético Mineiro sair com esse SG, tá? E tem o Carlos Eduardo e o Pedro Rocha, que são jogadores que finalizam, tá? Que podem tranquilamente mitar o Everson aí também. Tá beleza? Fora isso, galera, Marcelo Lomba, Marcelo Boeck, o Breno também tem muita chance de bem, porém eu não confio no SG do Grêmio. Tá? Deixa eu ver um outro que poderia aparecer aqui. Eu acho que ninguém. Tá? Eu acho que eu ficaria só nesses goleiros aí mesmo. Tá? E o top 4 do Sevim para essa rodada é Matheus Cavicchioli, o Everton, tá? João Paulo, tô na dúvida entre João Paulo e Maílson. Tô na dúvida. Tá? Mas eu vou acabar ficando com eles 4. Porque eu queria colocar o Everson. Justamente porque, por se tratar de jogar em casa, de repente o Atlético Paranaense não conseguir fazer gol e ceder esse SG com muita defesa. Porém, o Atlético Paranaense é um time que vem fazendo bastante gol nos últimos jogos. Foram 5 nos últimos jogos. Nos últimos 3 jogos. Então, já corre um risco de o Galo tomar um golzinho aqui. Então, nessa dúvida, eu vou ficar com esses 4 aqui, ó. Cavicchioli, Everton, tá? João Paulo e o Maílson, tá? Por jogar em casa, aqui também por jogar em casa e por pegar times que chuta pouco e faz poucos gols, tá? Esse é o top 4, exatamente os 4 primeiros aqui é o top 4 do Sevilla. Até o momento eu vou ficar com o Everton, tá beleza? Do Palmeiras. Vamos lá para laterais. Hoje foi rápido, vamos lá para laterais, vamos correr, tá? Laterais, galera, tá bem difícil essa rodada, tá? Tá bem difícil, tá chato, tá? Mas é uma rodada, tá? Pela lógica, pode rolar bastante SGs, né? Bastante SGs. Mas, como eu sempre falo, futebol é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, né? Então, é meio que complicado. Mas vamos lá fazer a nossa análise, tá? Madison, cara, Madison acho que tem um potencial muito grande, porque o lado esquerdo da Chapecoense, só você ver o último jogo, o quanto de espaço deu, tá? O time do Juventude criou pra caramba por ali, parece que até o Michel, que é lateral direito, deu assistência, eu acho. Então, o Michel nem joga. Quer ver, ó? Vou botar nulo aqui, ó. Michel. Ó, nem aparece. Nem aparece ele, tá? Então acho que o Michel deu assistência e realmente tem muito potencial, porque o lado esquerdo do Juventude realmente é uma mãe, cara. Então eu acho que o Madison não é à toa que está aqui bem alto no índice de aprovação, porque realmente tem muito potencial. Felipe Jonathan, para quem não sabe, Felipe Jonathan é um cara que está jogando de volante, tá? É o lateral esquerdo do Santos, está jogando de volante, então ele entra bem naquelas estatísticas do Eric,
daquela galera que joga, que é lateral, joga de volante. No Cartola já começa com 5 pontos. Então já sai na frente. E jogando contra a Chapecoense, o Jonathan vai ter muita chance para finalização de fora da área, porque a Chape cede para isso. E o desarme também, mas pouco, não muita coisa, por causa do Mike, aquela galera que cai ali, tá? O Denner também. Então o Felipe Jonathan pode terminar também mais uma vez com uma ótima pontuação. Falamos na rodada passada, ele terminou com 9 pontos, justamente por esse potencial. Pegou o Atlético Goianiense que cedia pra caramba, tá? O Chapecoense não cede tanto como o Atlético Goianiense, mas tem esse potencial ainda de desarme e de finalização de fora da área. Então, se você quiser dobrar, eu acho também bem válido aí, justamente por causa do SG. Mateuzinho contra o Flamengo, cara. Pega o lado esquerdo do Corinthians, que é o Lucas Piton. Tá, o Lucas Piton, vocês viram que deu até assistência no último jogo, porque vem apoiando bastante. Mateuzinho é extremamente ofensivo, tá? E por o Piton ser um cara mais ofensivo, então isso pode se transformar em desarmes, tá? Então o Mateuzinho também entra nesse potencial e eu acredito no SG, tá? Do Flamengo mais uma vez, tá? Se formar aquela dupla de zaga, né, com o Cabeludo e mais o Gustavo Henrique, eu acho que realmente o Flamengo possa sair com esse SG. São Paulo também é um time que vai estar com uma dificuldade enorme na parte ofensiva, né? Tá sem Caleri, que foi expulso, né? E vai ficar com o Luciano e Rigoni. Só que é um clássico, tá? É um clássico. Eu tô acreditando, no entanto, que eu coloquei o Everton, tá? Até o momento eu tô com o Everton. Tô acreditando em mais um SG aí, né? São Paulo tem muita dificuldade de ganhar do Palmeiras, tá? Lá na arena do Palmeiras. Então, eu acredito que o Marcos Rocha possa sair com mais uma boa pontuação, tá? Então, vai bater de frente ali com o Reinaldo, com as descidas do Reinaldo, né? Então, ele tem potencial também de desarmes, tá? E pode ir muito bem, tá? Saravia, cara. Aquele negócio, há uns tempos atrás a gente falava muito que o PP, o Cleison vinha cedendo bastante, mas ultimamente não vem cedendo muito, tá? Então, o Saravia, se conseguir o SG, ele pode terminar com uma boa pontuação. Mas eu não acredito muito, não. Tá? Não acredito muito em desarme. Se você for ver aqui, ó, um desarme, um desarme, um desarme. E olha que interessante. Foram 3 jogadores que são especialistas em desarmes. Fora o Guga aqui, que é entre os 3 aqui, é o que menos tem esse desarme, tá? Esse potencial de desarme. O Aderlan e o Fagner, os dois têm muito potencial e mesmo assim contra o Cuiabá não conseguiram, tá? O Saravia, ele é um cara que tem muito potencial, mas justamente por esses últimos jogos lá do Cleison e do PP, eu não acho tão vantajoso ir com o Saravia não, mas se de repente o Cleison resolver jogar, atacar o tempo todo, o Saravia pode potencializar ele e terminar com bastante desarmes, tá? Mas eu colocaria outros no lugar dele. Beleza? Marlon do América Mineiro. Mais um também que tem muito potencial, lateral esquerdo. Tá? Ele vai bater de frente ali com o Ronald, né? O Ronald está no lado direito atacando pra caramba, tá? E o Marlon acaba ficando nesse potencial de desarmes, tá? Ele é um cara que desarma bem, ó. 6 desarmes aqui, 4 desarmes aqui. E como o América Mineiro tem potencial de SG, tá? Se juntar o útil ao agradável, o SG com os desarmes, o Marlon termina com uma ótima pontuação. E fora que o Marlon também bate umas bolinhas paradas. Então isso é importante. Vitor Luiz está na dúvida com o Jorge, né, cara? Aqui tá, ele tá provável, mas está em dúvida com o Jorge, tá? A pontuação esperada dele é bem alta. Tem um mosquitinho aqui chato pra caramba. Tá? A pontuação dele esperada é alta. Ele não é jogador regular, tá? É o que eu sempre falo pra vocês. Ah, mas cede pra caramba, Sevin, tem uma recorrência muito grande. Mas se o cara não for um cara regular na posição, não conta tanto, né? Eu torço muito pro Jorge jogar. Se o Jorge jogar, vai valer muito a pena colocar nesse lado esquerdo aí do São Paulo. Vocês viram contra o Flamengo a facilidade, tudo bem, não estou comparando um com o outro, mas a facilidade que o lateral esquerdo do Flamengo teve, o Michael deitou e rolou, entendeu? O BH, quando não foi para lá, também deitou e rolou, porque realmente aquele lado direito do São Paulo não funciona, já não é de hoje, tá? Então, o Vitor Luiz ou o Jorge pode ser um diferencial. Patrick, tá? Vai bater de frente com o Janderson, tá? Janderson volta, tá? Então aumenta muito o potencial do Patrick de desarme. Muito, muito, muito. Como eu falei do Marlon,
tá? É uma das zagas para SG essa rodada, tá? Então, se conseguir esse SG contra o Atlético Goianiense, o Patrick, além de ser um cara muito ofensivo, tem chance de pontuar muito bem com combo, né? Que são os scouts básicos, que pode de repente rolar muito desarme, tá? Ele é um cara que finaliza também, de repente pode rolar um golzinho, uma assistência, tá? Então o Patrick também entra no radar. Dodô vai entrar no lugar do Arana, que tá suspenso, tá? No lado esquerdo, vai bater com o lado direito do time do Atlético Paranaense. A gente fica muito na dúvida se vai ser o Carlos Eduardo, tá? Ou se é o Pedro Rocha. A princípio é o Pedro Rocha, tá? Pelas últimas escalações, do Pedro Rocha joga no lado esquerdo e o Carlos Eduardo no lado direito, mas eles trocam durante o jogo, tá? Então, de qualquer jeito, vai potencializar esse lado aí do Atlético Mineiro. Eu prefiro o Dodô, que eu acho um cara mais marcador, um cara que aparece às vezes na área para cruzamento, tá? Então, eu acho o Dodô um grande potencial. E por o Atlético Paranaense jogar com o time todo reserva, aumenta a chance do Galo sair com esse SG. Aí o Dodô dá aquela mitada bacana, tá beleza? Daqui pra frente, foi o que eu te falei, SG, o Wanderson é um cara que tem muito potencial, mas está extremamente irregular, tá meio desnorteado com essa fase do Santos, tá? Tem um outro lateral aqui que eu vou indicar para vocês, que é o lateral do Fluminense, tá? O João Paulo, pessoal, mesmo jogando contra o Inter, tá? Na casa deles, o João Paulo não, desculpa, o João Lucas. O lado esquerdo do Internacional, Moisés, todos os lances perigosos que o time do Inter tem é em cima do Moisés, tá? E por o João Lucas ser um cara muito ofensivo, a chance de ele, se sair gol do Cuiabá, ele ter participação nisso é bem grande. Então abre o olho aí como uma aposta do João Lucas, tá? O lateral esquerdo que eu queria falar é o Marlon, tá? O Marlon do Fluminense tem muito potencial essa rodada, tá? Muito potencial, não só ele como o Kennedy, dentro dos meus estudos que eu fiz aqui, tá? Mas como a gente tá no lateral, vou estar falando de lateral, então o Marlon tem muita chance de ir bem, tá? Tanto assim, quando eu falo que tem muita chance de ir bem, é justamente por causa do combo, tá? Por causa do combo, que ele tem potencial de desarme, tá? Ele tem potencial de, ó, se vocês forem ver, ó, os últimos que jogaram contra a Juventude, ó, 3 desarme, 2 desarme, 2 desarme, 3 desarmes, tá? Eu acho que tem potencial inclusive de SG, tá? O time do Juventude ataca, mas ataca com uma bagunça e os jogadores da frente finalizam mal. O Ricardo Bueno nem aparecendo no jogo aparece, né? O Sorriso é um cara que aparece mais, mas finaliza de fora da área, finaliza sempre para fora. Teve uma com perigo agora, não é à toa que o índice de finalização para fora do Juventude é bem grande, tá? E isso pode potencializar o SG do Fluminense, tá? Pode potencializar tranquilamente e ele sair com uma boa nota aí, beleza? E de lateral, a princípio, são esses, tá? Não vou indicar mais ninguém aqui, não. Tem bastante lateral aqui ainda. Acho que os principais eu já falei para vocês dentro do que eu estudei. Começou a minha hora do sono. Deixa eu ver se tem alguém que eu estudei que passou. Não, era só esse mesmo, tá? Então, o top 4 do Sevim, vou ficar com o Madison. Como vocês sabem, eu poderia tranquilamente colocar os dois por causa do SG, mas no meu top 4 eu não gosto de colocar dois jogadores do mesmo time. Então, eu vou colocar o Madison na frente, tá? Vou colocar o Dodô do Atlético Mineiro em segundo, tá? Eu vou colocar, sim, o Marlon do Fluminense em terceiro. E em quarto, eu vou colocar o Mateuzinho do Flamengo, tá? Mas poderia tranquilamente entrar o Marcos Rocha, o Felipe Jonathan, tá? O Vitor Luiz ou o Jorge, eu prefiro até o Jorge. Mas eu vou colocar esses 4 nomes aí para dar uma diferenciada para vocês. Porque, sinceramente, eu tava conversando com meu parceiro aqui, que a gente estuda junto. Eu tô achando uma rodada muito boa para vários SGs. Igual aquela rodada que passou, que teve 8 SGs e um só do Flamengo, que era o mais provável, foi o único que perdeu para Chapecoense, lá 2-2, o SG. E eu acho que essa rodada é mais uma rodada para alguns SGs. Então, assim, a gente tem a estratégia 10/20 aqui que a gente costuma fechar para quem precisa tirar pontos. Mas nessa rodada em especial, de repente a gente pode fazer uma variação com jogadores diferentes que tenha muito potencial de SG e de conseguir pontuar bem, porque a gente consegue pontuar, mas é mais difícil, porque você vai contar com 5 SGs diferentes,
Quanto menos SG e você conseguir o SG, a sua pontuação vai lá em cima. Tá beleza? Então, já fechei os SG dessa rodada. Aqui o top 4, Madison, Mateuzinho. Eu botei o Dodô e coloquei aqui o Marlon. O Marlon contra o Juventude. Tá beleza? Então, vou ficar aqui, tá, com o Madison. E vou ficar aqui com o Dodô até o momento. Tá beleza? Vou ficar assim até o momento porque eu ainda vou adotar a estratégia 10/20. Até amanhã eu vou dar uma estudada legal, vou ver se vale a pena essa rodada eu ir de 10/20, tá? Vou ver se vale a pena, tá? Justamente por esse potencial, muito time com potencial de SG, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também, a gente não pode só ficar pensando, tá? Em toda hora fechar a zaga para tirar ponto, porque às vezes você pega uma rodada como essa de vários SGs e você pode pontuar bem com vários jogadores e às vezes o seu único SG você deu ruim e você perde todo mundo de uma vez. Então até isso você tem que analisar, tá? Vamos lá para os zagueiros. Vamos lá para os zagueiros, tá? Zagueiros, pontuação esperada. Wagner Leonardo aqui bem alto, Arão, Lucas Cal. Lucas Cal mais um daqueles que é zagueiro, começa com 5 pontos, mas joga de volante, né? Nathan Silva, Luiz Felipe aqui, todo mundo com uma pontuação boa. Normalmente os times que têm potencial de SG, lembra que eu falei para vocês? Normalmente a pontuação esperada aumenta demais justamente porque os times adversários cedem SG. Por isso que o Chapecoense cede, Corinthians cede pra caramba. É um time que faz pouquíssimo, quando ganha 1-0, sempre 1-0, e quando perde, não faz gol. Então é sempre assim. O Atlético Goianiense é outro, tá? O Atlético Paranaense é um dos únicos que fazem bastante gol, mas vai jogar com o time todo reserva, tá? Então a pontuação esperada desses jogadores são essas, tá? A pontuação cedida, o time que mais cede, tá? Chapecoense, então mais um motivo para fechar a zaga do Chapecoense. São Paulo, né? A gente viu no último jogo, então nem se fala, chutou muito pouco, só 1 ou 2 chutes bons lá e deu defesa pro Hugo, tá? Fortaleza, cede também alguns, mas já não encaro tanto, tá beleza? E é isso, não tem muito o que inventar não. A galera deve rir pra caraca de mim, cara, que eu fico bocejando o tempo todo. Sempre na hora que eu tô fazendo vídeo, eu bocejo, porque eu durmo muito pouco, cara, muito pouco. Então fico o dia inteiro bocejando, tá? Isso agora que eu vou tirar férias, que eu vou começar a dormir um pouquinho para poder tirar o atraso do sono. Beleza, pessoal? Aproveita o momento para deixar o seu like. Se você esqueceu, deixa o seu like, que ajuda bastante, pessoal. Por favor, deixa aí, pega esses 5 segundos aí que o C20 tá pedindo e aperta o botãozinho, tem um colezinho aí, ó. Você aperta, que ajuda bastante pro nosso crescimento aqui. Tá beleza? Então vamos lá, as considerações finais aqui dos zagueiros, beleza? O Ilharão, primeiro disparado na rodada passada, falamos do potencial que ele tinha de desarme, lembra? A gente falou que o São Paulo é um dos times que mais cedia desarme, tá? Então eu até falo para vocês, quando chegar no volante do Zé Rafael, já abre o olho com o Zé Rafael. Vocês viram a pontuação do Ilharão? Terminou muito bem, com uma pontuação ótima, né? Terminou com 8,30, conseguiu desarmar bem nesse último jogo. Então, abre o olho que vai pegar mais um time aí que adora ceder desarmes, tá? Adora ceder desarme, que é o time do Corinthians com o Renato Augusto, aquela galera que roda muita bola no meio do campo ali. E o Arão jogando em casa pode tranquilamente dar mais uma mitada. E ó, gosta de fazer gol no Corinthians, tá? De cabeça, tá? O Corinthians tem uma dificuldade enorme de cabeça, então ele adora fazer gol no Corinthians de cabeça. Então, abre o olho com o Ilharão aí. Não tá aqui à toa. Lucas Cal, Atlético Goianiense. A gente falou pra vocês do desarme, tá? Que é bem bacana. Olha lá o Felipe Jonathan. Lateral terminou com 3 desarmes. O Lucas Cal faz essa função. Então, tem potencial de SG, né? Porque é um volante, mas é zagueiro no Cartola. Então, começa com 5 pontos. Tá? Então, juntando o SG mais uns 3 ou 4 desarmes, 9 pontos, uma ótima pontuação. Danilo Bosa e Wagner Leonardo, tá? Danilo Bosa, zagueiro esquerdo, e Wagner Leonardo, zagueiro direito. Então, Danilo Bosa, eu acho que tem mais potencial ali daquele lado do Mike. Mike só no último jogo teve 10 ou 11 perdas de posse. Isso gerou 3 a 4 desarmes. Então, Danilo Bosa quase que faz um gol no último jogo, errou o último passe. Nós até falamos dele aqui
o Danilo Bosi, entrou nas indicações lá do plano e terminou com a pontuação fraca, mas teve tudo para ir bem. Então a análise realmente dele bateu porque teve muita chance. Só não concretizou, né? Mas teve bastante chance, tá? Mas não concretizou. Então, eu acho que entre os dois aqui, para SG, se você quiser fechar, é válido. Porém, se você for escolher um, eu escolheria o Danilo Bosa, tá? Bruno Mendes. Por que o Bruno Mendes? Porque é zagueiro direito. Foi o que eu falei lá em cima do lateral, tá? Do Saravia. Entra se de repente você quiser arriscar um SG fora de casa, tá? Você que precisa tirar ponto, não quer ir com a mesmice dos mais escalados, que eu nem sei como é que tá até agora. Deixa eu ver aqui como é que tá os mais escalados. Eu gosto sempre de ver. Ó, os mais escalados até o momento. Ó, até agora tá todo mundo massificando o Santos contra a Chapecoense. Massificando mesmo, de verdade. Michel é o capitão mais escalado. Tá? Então já abre o olho, sempre é bom vocês olharem para cá, principalmente vocês que precisam tirar ponto, é importante vocês olharem mais escalados para vocês diferenciarem, sair um pouco disso aqui. Porque se o Santos perde o SG aqui, você fecha a zaga inteira do Santos, com certeza, se tu conseguir um SG diferente, você vai subir 20 a 30 pontos na sua liga. Tá beleza? Então vamos voltar aqui pro Guru. Tá? Então o Bruno Mendes pode ser uma opção dessa, tá bem desvalorizado aqui, ó. Pega o Cuiabá, jogando dentro de casa, um time que não vem dando muita sorte jogando em casa, então o Internacional pode sim conseguir esse SG. E o Bruno Mendes, por ser zagueiro direito, ele pega o Cleison, o PP, o Gênison também, então de repente pode conseguir alguns desarmes, mas caiu muito de produção nos últimos jogos, desarme do lado esquerdo do Cuiabá, tá beleza? Ricardo Silva, foi o que eu falei, Ricardo Silva e Eduardo Bauerman, tá? Os dois zagueiros, para SG é ótimo. A galera não acredita porque é um time que tá brigando lá embaixo. Mas a América já conseguiu alguns SG jogando dentro de casa. O Atlético Goianiense é um time que quase não tá finalizando, muito pouco, tá? E tem esse potencial de SG. Mas entre os dois eu prefiro o Eduardo Bauerman porque tem mais potencial de SG, que vai pegar aquele lado do Ronald, tá? Ronald, minto. Não, Eduardo Bauerman, se não me engano, no lado direito. É direito ou esquerdo? Caiu de estudar ele e me deu um branco aqui. Lado esquerdo, é isso aí. Então ele pega o Ronald, tá? Que é um lado melhor para desarmes, tá? O Ricardo também é uma boa peça, o Ricardo Silva. Pega o lado do Janderson, tá? Então se você for ver, para juntar pelo último agradável, é uma ótima opção para quê? Para você escalar os dois e conseguir muitos scout básicos com desarme, tá? Porque é Janderson de um lado e o Ronald do outro. Então eu acho que tem muito potencial. Tá? Vamos lá aqui. Luiz Felipe, a gente já falou dele, foi bem na rodada passada. Tá jogando mais de zagueiro central, pegando aquele rebote ali. Tá? Aí vem Palmeiras, Luan e Kusevich, né, cara? Gustavo Gomes quando sai, a gente viu lá contra o Fluminense, né? O Palmeiras vinha ganhando, conseguindo vários SGs, o Gustavo foi para a seleção, acabou. O Kusevich entra, acaba a brincadeira, né? Então, é uma zaga duvidosa, mas acaba tendo esse potencial, tá? Mas entre os dois ali, eu até prefiro para essa rodada o Kusevich, tá? Que ele cai mais ali naquele lado do Luciano, tal, que cai muito por ali. Então, se fosse escolher um aqui, eu escolheria o Kusevich para essa rodada, tá? Marcelo Benevenuto, bola aérea e SG eu acho difícil porque é clássico, né? Clássico é jogo duro, truncado. Pode até rolar um 0x0, morrer num 0x0, que jogo truncado eu sempre falo que é um 0x0 ali desacreditado, tá? Sport, jogando dentro de casa, precisa urgentemente da vitória, tá? E deve buscar o jogo o tempo todo, o Mikael numa fase absurda, tá? Então eu acho que pode pintar um SG sabendo que o Bahia não fez muitos gols nos últimos jogos, tá? Mas o time do Sport é um time que cede, deixa chutar, né? E o Raí é chato, o Gilberto também é um cara que finaliza pra caramba de fora da área. Então fica sempre um ponto de interrogação nesse SG do Sport, né? E de defesa menos vazada vai estar sendo uma defesa aí que tomou muitos gols em um pequeno intervalo de tempo. Então a gente fica sempre na dúvida de arriscar alguém. Dobrar eu não dobraria não, tá? Mas se eu tivesse que escalar alguém, tá? Eu escalaria tranquilamente o Sabino, tá? Justamente porque cai nesse lugar
do Raí aí, ele pode conseguir uns desarmes, tá beleza? Daqui para baixo, se acontecer alguma coisa, é obra do além, é uma obra do além, é uma aposta das apostas, aí vai com vocês, tá? Vai depender muito de vocês, então eu não indico ninguém aqui de baixo não, tá beleza? Que sono, galera, que sono, cansaço. Ainda bem que hoje é um feriadinho nacional aí, dá pra gente brincar, mas agora eu tô de férias. Vou fazer uma viagem, de repente, vou até falar pra vocês, cara. Eu não sei como é que vai ficar essa semana e a outra de vídeo, tá? Porque eu vou viajar. Também eu mereço descansar, porque tô cansado pra caramba, então tô pegando a família, tô indo viajar, entendeu? Aí pra final de semana agora, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer vídeo, sinceramente. Aí semana que vem eu vou para uma outra viagem também, que eu consigo fazer vídeo da rodada logo depois do domingo, eu consigo fazer vídeo. Mas da outra, do final de semana, eu já não sei como é que vai ser, tá? Aí seria ótimo vocês fazerem o quê? Entrem lá no Sevim Dicas, tá? Porque meus parceiros, meus administradores estão abastecendo de coisas lá do que a gente se fala muito o tempo todo, estudando junto. Então, muito das dicas, se não tiver vídeo, vai estar lá no Telegram do Sevim Dicas, tá? Que é o último link lá embaixo na descrição desse vídeo. Só você clicar, é gratuito, não tem bate-papo, é só para conteúdo, tá? Não é aquele grupo que vai ficar te enchendo o saco, chegando mensagem o tempo todo. Ali é só para conteúdo, só quem coloca sou eu e os administradores, tá? Então, aproveitem e já entrem lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Top 4 de Sevim para a rodada, tá? Se eu tiver que escolher aí, ó. Então a gente tem que buscar os zagueiros que têm potencial de SG. Então, Danilo Boza, tá? O Ilharão também entraria aqui. O Lucas Cal, entre os três eu prefiro o Lucas Cal por causa desse potencial de desarme, né? Ele jogando mais à frente, pode aparecer bem, então acaba entrando também, tá? E o Natan também entra nesse potencial aí, tá? Do Atlético Mineiro. Então vou fechar o Santos, tá? O Danilo Boza, Natan Silva, Flamengo com o Ilharão. Potencial também, ó, já começa com 5 pontos mais desarme do Corinthians. E o Lucas Cal, a mesma situação. Tá beleza? A gente poderia colocar mais alguns zagueiros aqui, mas aí não vale. A gente tem que dar um top 4 para vocês. E eu vou dobrar até o momento aqui, tá? Vou colocar o Danilo Boza. E aqui eu vou colocar o Natan Silva, tá? Aqui eu vou adotar a estratégia 10/20, tá? Na zaga. Eu poderia, como eu falei para vocês, colocar um de cada, porque eu acho que essa rodada é uma rodada de muitos SGs, tá? De muitos SGs. Então, eu poderia colocar um jogador de cada time, mas aí você vai ter que torcer para ter 5 SGs. 5. Aqui eu fico ali, ó, equilibrado. São 3 SGs com muito potencial, tá? O Everton aqui pode conseguir esse SG em algumas defesas ali. Então, eu coloquei o Everton aqui. Eu posso até trocar esse goleiro, colocar um time que chute mais do gol, mas se chutar também pode fazer. Mas até o momento eu vou com o Everton e amanhã, tá? Eu vou postar lá no Instagram o nosso time, tá? Aqui, então se você não seguir aqui, tu não vai saber a atualização. Depois não adianta reclamar que você trocou e não avisou. Tô avisando, tá? E outra coisa, importante que agora eu vou dar não tô reclamando não, mas sabe, tem hora que vai ficar meio de saco cheio. Sabe, a gente faz um trabalho aqui, eu tô num feriado fazendo um vídeo para vocês aqui, não só eu, como a galera toda influenciadora aí. E eu fico recebendo um monte de perguntinhas, sabe? Assim, Sevim, o que é a estratégia 10/20? Sevim, qual é o time estratégia 10/20? Sevim, sabe? Perguntas que eu falo o tempo todo aqui no vídeo. Isso quer dizer o quê? Que o cara não assiste o vídeo. Que o cara não vê nem 2 minutos do vídeo. O cara, quando tá faltando meia hora para fechar, ele vai lá e me enche de pergunta. Então, se você for um deles, você nem manda, que eu não vou te responder, tá? A começar por aí. Eu acho que assim, eu me desdobro para poder levar um negócio para vocês totalmente gratuito. Vocês me viram pedindo alguma coisa para vocês aqui, além do like? Não. Então, o mínimo que vocês têm que fazer é dar um pouquinho de valor, assistir o negócio. Eu acho que a grande maioria, pelo que eu vejo no YouTube, assiste bem mesmo. Então, eu dou valor muito para essas pessoas, tá? Deixar o like também é importante.
Então, assim, parei. A gente está no final do Cartola já, eu vou dar valor realmente a quem dá valor, porque tem uma galera que só é sanguessuga mesmo, entra faltando os 20 minutos para pegar o time, aí se o time não vai bem, ainda te cobra, sabe? Então eu quero pessoas que realmente estão comigo o ano todo, me dá valor. Aí eu faço questão de responder no privado quando me chama lá, entendeu? Eu faço questão de responder e ajudar essas pessoas. Tá beleza? Vamos lá pra gente não demorar aqui. Meio campo. Pontuação esperada. Rafael Veiga, Scarpa, unanimidade. Zé Wellison com muito potencial. Andrés Pereira, já não vejo tanto potencial, tá? Mais pela bola parada ali. Iago Pikachu também tem potencial, tá? Todo mundo com a pontuação bem alta esperada, tá? Bem alta. Pontuação cedida, o time que mais cede pontuação, tá? Não sei, é normal. O Grêmio cedeu o campeonato inteiro gol aí para meio campo, mas tem que prestar atenção que o Bragantino tá com o time todo reserva, tá bom? Sport também vem deixando finalizar bastante, mas não tem ninguém aproveitável aqui no time do Bahia no meio campo, tá? Bragantino com o time reserva, de repente cabe um Alisson, tá? O time do Bragantino tem uma dificuldade enorme do lado direito da defesa, o Alisson pode cair naquela posição ali, ó. Aqui ele tá na direita, vai depender muito se aquele gringo jogar lá, tá vendo? Aqui ele cai na direita. Vai depender muito da formação do time do Grêmio, para saber como ele vai. Beleza, daí pra frente, aí já é alguma coisa. Vamos lá para índice de aprovação, tá? Rafael Veiga e Gustavo Scarpa já algumas rodadas já vem sendo unanimidade aí. Nessa rodada muita gente dobrou e se lascou, né? Porque pontuaram muito baixo. Eu só coloquei o Veiga, tá? Coloquei só o Veiga justamente por causa da bola parada, porque tinha pênalti que poderia rolar no jogo. Cara, aqui eu vou dormir meia horinha para continuar fazendo o restante das coisas do plano, mas eu vou dormir meia horinha. Tá, então, vocês viram lá a facilidade de entrar na zaga do São Paulo, tá? Não vou, foi o que eu te falei. Quando o time é um time regular, como o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, vale muito a pena fazer essas dobras. Porque são jogadores extremamente participativos. Só tô com medo de... Agora faltando o quê? Faltando 12 dias, né? 12 dias para a final da Libertadores, o Abel tentar poupar um deles, né? Esse que é meu medo. Mas por ser clássico, eu acho que não vai poupar, não. Eu acho que deve começar a poupar a partir do próximo jogo, tá? Então, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa com certeza é uma dobra, tá? É uma ótima. Iago Pikachu, cara. Pela escalação que eu tava vendo aqui do time do Fortaleza, tá? O Iago Pikachu, por exemplo, tem Robson, que é atacante, tem o De Pietri, que também é atacante, mas acaba voltando um pouquinho. Aí tem Matheus Vargas, tem o Felipe, tem o Ederson, Bruno Melo, que é lateral, né? Joga mais de ala esquerdo, né? E o Iago Pikachu. Cara, com o Matheus Vargas jogando mais ofensivo, o Felipe é um volante, mas também desce. Toda vez que tem essa embolação, o Iago Pikachu acaba não aparecendo tanto. Porque é praticamente muita gente descendo, só que é clássico. Clássico, a Fortaleza jogando em casa, a Fortaleza vai querer ganhar, entendeu? Vai abrir espaço, todo mundo vai querer descer. Então, nessa brincadeirinha de querer ganhar por jogar em casa, o Iago Pikachu pode aparecer bem. E outra coisa, o Iago Pikachu, nessa formação, ele é o batedor de pênalti. Tá? Ele é batedor de pênalti. Então, acho que é válido uma aposta no Iago Pikachu contra o Ceará. Andréas Pereira. Difícil saber se vai bem ou não, porque a gente não sabe exatamente. Se for igual a do Flamengo agora, eu não acho muito válido. Tá? Não acho muito válido porque ele jogou na função dele. Ele distribui mais do jogo, mas isso não traz scout básico pra gente. Aqui é cartola, aqui não é futebol. Pro Flamengo é ótimo, tá? O time fica organizado, né? Mas pra gente, que é cartoleiro, não ganha o quê de scout básico? Vai ganhar em desarme, porque o time do Corinthians cede bastante. Só isso, né? Por isso que se o Everton Ribeiro jogar como jogou, olha aqui, ó, o mapa de calor dele no último jogo. Por isso que ele conseguiu 5 desarmes. Olha aqui a função dele. Ele fez mais ou menos a função do Arrasca, tá? De meia de ligação. Por isso que jogou bem, deu passe lá pro Bruno Henrique lá passar pro cara e fazer o gol, né? Então acabou crescendo, saiu daquela função de ponta, né? Porque o Everton Ribeiro não vem rendendo muito jogando aqui. Ele joga o tempo todo aqui. Como ele fez essa posição do Arrasca, ele conseguiu distribuir melhor. Espero que o Renato tenha prestar atenção nisso,
né? Que aí ele deixa o Andrés aqui atrás de primeiro, de segundo volante, né? Só organizando o time, tocando para cá, tocando para lá, rapidinho, uma infiltração, e deixa o Everton Ribeiro criar junto com a molecada lá na frente, lá BH, Gabigol, Michael que tá voando. E aí a ideia é essa, se o Flamengo manter esse patamar, vai ganhar fácil do Corinthians mais uma vez. Ederson apenas para desarme, tá? Vina atacando muito, o Lima deve jogar também, então desarme é uma boa. O Alê, vocês viram como é que o Alê é um volante que tá avançando pra caramba, é forte na bola aérea, deu uma assistência no último jogo, lá na ponta esquerda, tá jogando de ponta quase. Então o Alê contra um time que cede, é válido o Alê mais uma rodada. Tá, Zarate, cara, eu vou falar pra vocês um negócio assim, lembrem-se do Edenilson na última rodada. É só rever, entra no YouTube e rever os gols, os melhores momentos do gol. Tu vai ver o buraco que o time do Atlético Paranaense deixou no lado esquerdo, tá? E vai jogar com o time reserva, tá? Vai com o time reserva. Então o Zarate tem tudo para ir bem, tá? Tem tudo para ir bem jogando fora de casa. Guilherme Castilho, a única deficiência que eu vi do Fluminense foi o chute de fora da área, que foi até o gol, né? Não teve só um chute do gol do Dudu, teve mais uns 3 ou 4, só do Scarpa foram uns 3. O Fluminense deixa finalizar muito da meia de área. E o cara que faz essa função é Guilherme Castilho. Se tiver gol do Juventude, provavelmente vai ter gol dele ou participação dele. Tá? Alisson, eu já falei para você. A gente precisa saber qual a função que ele joga. Se ele jogar na ala esquerda, ele vai ter muita oportunidade ali, porque o lado direito do Bragantino é muito fraco. Tá? Só que é aquela situação. Tá? Aquela situação bem clara. O time do Atlético do Bragantino vai jogar com o time reserva. E ainda mais que aquele Léo Realpe, ele é fraco demais, dá um cabeludo. Só que o Natan joga no lado esquerdo, né? E o Realpe vai jogar no direito. Tem tudo para quem jogar no lado esquerdo. Ferreirinha, pronto. O Ferreirinha ir muito bem, tá? Tem tudo. Tudo pro Ferreirinha ir muito bem nessa rodada aí. Ou quem for jogar daquele lado esquerdo do Grêmio. Tá bom? Vamos lá. Vina, cara, tá numa regularidade imensa, muito bem, participando o tempo todo, voltou a jogar seu futebol. O time do Fortaleza dá muito espaço, isso é fato. Não é à toa que vem tomando muitos gols aí nos últimos jogos, tá? Então, Vina, não vou perder muito tempo com ele, não. Gabriel Pirani, cara, é chapecoense, né, pessoal? É a Chapecoense, tá? Só que eu, particularmente, se você for ver, olha a regularidade dele. Ó, vendo? É aqui, ó. Muito mal, tá? Ele faz mais ou menos aquela função ali. Cai na ponta. Ele é um cara bagunçado, né, cara? É porque ele joga pouco tempo. Deixa eu botar aqui o que ele jogou mais tempo. Ó, tá vendo? Ele é um cara que cai aqui mais pra esquerda, vai pra direita. Ele roda tudo. Ele pode ir bem? Pode. Justamente porque a Chapecoense dá espaço. A Chapecoense dá espaço. Então ele pode sim ir bem. Só que tem um cara do Santos que eu acho que acaba tendo um pouco mais de potencial do que ele, tá? Escuta esse nome, tá? Que eu vou falar pra vocês, tá? Pra depois vocês falarem, caralho, o Sevin falou e deu bom. Vinícius Anocelo. É um volante que aparece muito na área, para você ver, não tem ninguém enxergando ele, tá? É um cara que desarma muito bem. Se vocês forem ver aqui, ó, 6 desarmes, 2, 2, 2, e é um cara que tem presença diária, principalmente nas bolas aéreas, tá? Chapecoense, você viu no último jogo, ele tomou gol de cabeça, teve outros 2 ou 3 lances de cabeça que ele não conseguiu fazer nada. Então esse rapaz daqui, Vinícius Anocelo, pode sim ser um super ultra mega diferencial aí na rodada, se você quiser apostar muito, tá? Deixa eu ver, mais alguém, não, que dentro do que eu tenha visto, eu acho que não. Eu não falei sim do José Werson, já falei do potencial que ele tem, e eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver se aparece mais alguém, não, é isso, pessoal, tá? De meias são esses, tá? Pro meu time, eu vou dobrar até o momento o Palmeiras contra o São Paulo, tá? E o terceiro aqui, de todos, eu poderia colocar o Vina, mas é um clássico, eu falei pra vocês. O Vina até gosta de crescer muito no clássico, mas o jogo fica mais pegado, jogo duro, jogo de falta, tá? Só que eu vi uma deficiência muito grande no lado direito do Cuiabá, justamente por causa das descidas do João Lucas,
tá? E sem Edenilson, digo sem Edenilson por quê? Na rodada passada eu sou extremamente humilde para falar que eu errei com vocês, tá? Justamente porque eu recebi uma informação aqui no Telegram falando que o Edenilson não jogava, porque foi convocado para a seleção, tinha a possibilidade dele ter que voar antes do jogo, tal, isso e aquilo. Acabei falando que de repente o Edenilson não jogaria. Aqui no vídeo eu errei, tá, em falar isso, tá? O Edenilson foi lá e deu uma baita de uma mitada, né? Só que agora a informação é que o Edenilson vai jogar, o jogo é terça-feira, amanhã, e ele pode voltar, tá? Acredito eu que não jogue, vai ficar muito em cima, porque o reserva imediato, que é o Maurício, parece que está suspenso. Quer ver? Deixa eu olhar aqui para não falar besteira de novo para vocês, tá? Que eu errei nessa questão do Edenilson. E não vou errar de novo, não. Aqui, ó. Vitor Cuesta, Moisés e Maurício não jogam. Os três. Então, o reserva imediato do Edenilson é ele, tá? Até o momento quem deve jogar aqui é o Caio, tá? É o Caio. Então, pessoal, vai ficar a critério de vocês arriscar o Edenilson ou não, tá? Vai ficar a critério. Mas, por essa deficiência do João Lucas de descer muito e deixar um buraco lá atrás, o Patrick acaba sendo uma opção muito boa aqui pro meu time, tá? Aí você pode colocar o Zarate também, que eu falei para vocês lá, que é tranquilo. Você pode, de repente, se não quiser arriscar os dois, o Veiga e o Scarpa, você pode botar um Zaratio tranquilamente. E tem outros, Zé Wellison, tem o Vina, tem muitos nomes bons para essa rodada, tá? Até o momento eu vou colocar esses, tá? Vamos lá para atacantes? A gente poder fechar uma hora certinha, quase que em formato de live. Atacante, vocês vão sofrer, mano. De boa. Meu amigo, vocês vão sofrer, porque só tem opção boa. Só tem opção boa. Só para vocês terem noção. Ó, atacante. Pode ser isso. Olha que doideira. Isso e isso. Os três. Tá? Os três. Pode tirar, de repente, um Gabigol. Colocar um Ademir, que pega o Atlético Goianiense. Ah, Sevinho, mas como é que eu vou deixar Hulk de fora? Eu sei, é difícil. Aí, regularidade. 3 caras de regularidade, tá? Se você fosse escalar, tá? Que não tinha como. Mikael aqui, extremamente regular, olha isso. Olha isso, 14, 11, 15. Tá muito difícil, muito difícil. Gabigol, 10, 6 e 10. Diego Costa é o único que pontua muito baixo. Tem mais chance do que Hulk, mas pontua muito baixo. Hulk, 11, 11. Vai depender de você, cara. Vai depender de você. Você pode colocar os 3, tá? Mas é difícil. Essa rodada tá muito difícil de escalar. Eu acho que o único que não pode ficar de fora é o Michael, tá? Vamos lá, poder passar rápido aqui. Pontuação esperada. Ademir, ó, 12.6. Michael, 9, 10. Mikael, que eu acabei de falar, 9,54. Olha Bruno Henrique, Gabigol, Diego Costa. Rony, esqueci do Rony. Tá jogando de centroavante de área. Aqui, ó, mapa de calor dele. Lá dentro da área. Cada vez mais com muita chance de gol. Não é toa que perdeu um gol. Que, meu Deus do céu. Então, assim, pontuação esperada para vários atacantes muito alto. Tá? Pontuação cedida, o time que mais cede. São Paulo cedeu gol pra caramba nos últimos jogos. Tá? Grêmio, mesma coisa. Então já abre o olho com uma aposta em Alejandro. Tá? Alejandro vai ter muita chance. Tá? O Coelho teria, mas o Coelho já não está mais provável. Tá? Entrou esse Pedrinho aí. Tá? Chapecoense, tá Marcos Guilherme aqui, mas eu encararia o Marinho, né? Encararia o Marinho aqui como um potencial, mas está em dúvida porque está gripado ainda, a gente não sabe. Tá? Aqui, ó, Atlético Goianiense, Ademir, cara. Tá voando. Então, pessoal, é muito difícil, cara. Muito difícil essa rodada. É até difícil de falar atacante essa rodada. Já falei pra vocês. Ademir, vou até resumir porque assim, não vamos prolongar no ataque porque eu acho que é a minha opinião, a opinião de vocês. Ademir, Michael, tá? E deixa eu ver um outro muito regular. Mikael, por exemplo, mas ninguém vai querer colocar. Mas Mikael dentro de casa tá destruindo. Tá destruindo, tá? Tá complicado. Tá complicado de escalar atacante, tá? Por regularidade eu escalaria ele. Vai pegar um time que toma bastante gol. Marinho, vai pegar um Chapecoense que toma gol pra caramba. Tá? Pontuação esperada do Marinho, 10.71. Michael também é outro time. O Atlético, quando pegou um time de frente, é um time que toma poucos gols, o time do Corinthians. Mas quando pegou um que
que bate, sabe bater, bateu legal, que foi o Galo. 3-0. O Flamengo vem de uma vitória de 4-0 do São Paulo. Vai jogar no Maracanã, casa cheia, entendeu? E o Flamengo voando. Voltou a voar de novo. Vai deixar o Michael de fora? Não tem como, né? Eu vou deixar o Michael aqui, tá? Então, assim, não vou perder tempo falando com vocês desses nomes aqui, porque são nomes extremamente regulares, tá? E o Yuri Alberto caiu muito a regularidade dele. Muito, olha aqui, ó. Muito, muito. Não importa com quem jogue. Não importa, tá? Vai pegar até um time que vem cedendo alguns gols, mas seria uma aposta, tá? Eu não encaro o Mikael como uma aposta. Pelo que eu tô vendo ele jogar, eu encaixo ele como uma regularidade bem grande, tá? Bruno Henrique também jogou demais no último jogo. Demais, tá? Não é à toa que 1 gol e 2 assistências. Apareceu o tempo todo pro jogo, entendeu? Então, assim, Rony, quer diferente. Ah, não quero escalar ninguém desse, Sevinho, porque eu quero sair. Mesmo que tem umas 7 peças aqui muito boas. Acho que é a rodada para mim mais difícil de atacante de escolher. Aí você vai escalar o Rony, cara. Porque o Rony tá jogando naquela função ali do Gabigol, do Michael. E vocês viram a facilidade que tava para fazer gol. Vocês viram a facilidade, tá? Aquele zagueiro direito do São Paulo, meu amigo, o cara tá cheio de grama no calção até agora, que o Michael deu-lhe um come nele, que ele lambeu o calção todinho na grama, né? Então, assim, vai depender muito. Roger Guedes, eu acho que para essa rodada não tem nem vez, né? Não é por causa do Flamengo, não. É por causa da quantidade de possibilidades que a gente tem aqui, tá? Muita possibilidade, tá? Mas se você for, ah, não, eu sou corintiano, tem que ter um no ataque. Cara, o Roger Guedes pode ir bem, porque vai pegar o Mateuzinho que desce pra caramba, tá? E dá espaço, o Roger Guedes pode aparecer. Outro que eu acabei de falar, Ferreirinha, vai ter, cara, tem tudo pra ir muito bem, o Ferreirinha. Tudo pra ir muito bem, porque pega aquele Realpe, que é horroroso, tá? Pega um lado direito do Bragantino muito fraco, muito fraco. Então tem tudo pra ir bem, tá? Marcos Guilherme chega mais pra trás, então John Kennedy é outro. Cara, eu vi os jogos aqui, os melhores momentos do Juventude contra a Chape. Nossa, é muita deficiência naquele lado direito do Juventude. Mas é muita coisa, tá? Então, é por isso que eu falei do Marlon, né? Que tinha muito potencial, tá? E do John Kennedy, que tá nessa partida específico, vai jogar de centroavante, tá? De centroavante. Então, John Kennedy pode ser um diferencial contra o Juventude aí. Beleza? Galera, não tem mais o que falar. Diego Souza, bola aérea do Bragantino é fraquíssima, com o time reserva nem se fala. Mas eu sei que ninguém vai querer fazer essa aposta, tá? Sabendo que a gente tem uns 10 nomes na frente aí do Diego Souza. Mas o Diego Souza tem esse potencial, tá? Então, pessoal, tá difícil até pra mim pra poder escalar. Tá difícil. O Michael eu sei que é uma unanimidade. Agora, dobra o Flamengo contra o Corinthians, BH é carrasco do Flamengo. Tá? Baita carrasco do Flamengo. Aí bota quem? A gente não sabe. Como esse aqui é um esboço, eu não vou dobrar ninguém não. Vou colocar um de cada. Ademir, tá? Se o Marinho tivesse aqui, eu colocaria o Marinho fácil, tá? E vou colocar o Hulk, tá? Vou colocar o Hulk, vou colocar um de cada, tá? Mas provavelmente eu devo dobrar o Flamengo contra o Corinthians, tá? O Corinthians sempre abre as pernas pro Flamengo, entendeu? Então, não é porque vocês estão me vendo com a cabeça do Flamengo, não. É só vocês puxarem o histórico aí que vocês vão ver, tá? O Flamengo vem de goleada dentro e fora de casa, tá? Contra o Corinthians. Então isso é apenas histórico mesmo, tá? É a mesma situação que eu falei do Palmeiras. O São Paulo quase não ganha em Palmeiras, tá? Só para vocês terem noção. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui, mas não vai aparecer para vocês não. Mas eu vou ler para vocês bem rapidinho antes de finalizar o nosso vídeo. Ó, só uma informação aqui, ó. Por conta da final do Sul-Americano, o Bragantino não vai divulgar a lista de relacionados para o jogo contra o Grêmio. Todos os jogadores viajarão para Porto Alegre e em seguida embarcarão para Montevidéu. Tá querendo dar uma enganada. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu falei. Aqui, ó. Raio-x dos confrontos. Tá? Nada disso tá aparecendo para vocês aí. Nada disso. Deixa eu abrir aqui. Só para poder falar com vocês dos raios-x. Por exemplo,
Nossa, o Grêmio ganha bem do Bragantino também. Que eu falei pra vocês, ó. Palmeiras e São Paulo, né? Palmeiras tem 4 vitórias na casa do Palmeiras e só tem uma, que foi esse ano. São Paulo ganhou, aliás, ano passado. São Paulo ganhou de 2-0. Palmeiras ganhou em 2019 3-0. 18 3-1, mas isso aí eu não levo muito em consideração, tá? Não levo muito em consideração não, tá? Só queria especificar para vocês. Corinthians, Flamengo ganhou de 2-1 em 2020, 4-1 em 2019, 1-0 em 2018, 3-0 em 2017 e empatou 2-2 em 2016. Então tem um tabu a se quebrar aí do Corinthians, por isso que eu falei a respeito que o Corinthians tem uma dificuldade enorme de ganhar do Flamengo. O Flamengo voando do jeito que voltou a jogar, eu acho que pode dar muito bom na parte do ataque aqui, tá beleza? Então acompanhem a gente lá no Instagram do Cevin, tá? E no Cevin Sport, que o time final vai sair lá, tá? Então, deixa eu atualizar aqui. Vamos botar um banco de reserva rapidinho pra gente finalizar. Colocar o Mikael com toda certeza, meu banco de reserva. José Wellison, Ale, vou colocar o Zaratio. Expliquei para vocês o porquê do potencial do Zarate. Só lembrar do Edenilson, tá? Cadê o zagueiro? Ó, zagueiro, David Braz, que eu acho que pode rolar o SG tranquilamente do Fluminense contra o Juventude, tá? Outro, Lucas Piton, virou dúvida aí, o Fábio Santos pode voltar. Vou colocar o Vitor Luiz ou o Jorge. E no gol, nosso outro goleiro, que é o Matheus Cavicchioli, né? Que tava na dúvida entre ele. Deixei o Everton até o momento, tá? E o nosso comandante, tá? Vou colocar o Renato Gaúcho aqui para poder fechar o time. Capitão, Michael neles. E vamos enviar o time lá pro Cartola, tá beleza? Enviei. É só atualizar aqui agora. Atualizando. Nosso time tá pronto para a rodada 33. Lembrando que a atualização vai sair lá no Instagram. Tá beleza, pessoal? Grande abraço, tamo junto. Uma horinha aí de vídeo live. Espero ter ajudado vocês da melhor forma possível. Grande abraço, fui!